Sejam bem-vindos! Lugares incríveis do mundo. Uma mistura de sol, mar e locais históricos banhados pela brilhante luz do Egeu. A Grécia é uma terra de beleza surpreendente, conhecida por sua rica história, por suas belas praias e ilhas encantadoras, portos de águas azuis e uma antiga herança de civilizações mitológicas. Localizada em um cruzamento geográfico, a Grécia combina elementos dos Balcãs e do Mediterrâneo Oriental, possuindo paisagens evocativas que nos lembram seu papel de destaque no desenvolvimento do mundo ocidental, o berço da democracia, do teatro, das artes, da ciência e da filosofia. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre a Grécia. Grécia, oficialmente chamada de República Helênica, a Grécia está localizada ao sul da Península Balcânica, entre três continentes, Europa, Ásia e África. Com uma área de 131.940 km², faz fronteira terrestre a noroeste com a Albânia, ao norte com a Bulgária e a Macedônia do Norte, e a nordeste com a Turquia. A leste, é banhada pelo Mar Egeu, a oeste, pelo Mar Jônico, e ao sul, pelo Mar Mediterrâneo. O território grego. O território grego pode ser dividido em três regiões naturais, a continental, a peninsular e a insular, que representa cerca de 25% da área total do país. Cerca de 80% do território continental da Grécia é montanhoso, e o país possui várias cadeias de montanhas, entre elas os Alpes Dináricos, ao oeste, e as montanhas Ródope, compartilhadas com a Bulgária, entre outras. A Grécia é um dos países com mais picos montanhosos da Europa. O ponto mais alto do país se encontra no maciço do Olimpo. A geografia montanhosa da Grécia dificultava a comunicação terrestre através do território, razão pela qual o país sempre esteve fortemente ligado ao mar. Com mais de 16.000 quilômetros de litoral, a Grécia é considerada o terceiro país com a costa mais longa da Europa. Por isso, suas praias estão entre as mais belas e visitadas do mundo. Na verdade, na Grécia existem praias de diferentes cores. A praia de Kokini Paralia, de cor vermelha, a de Perissa, com areia preta, e a de Lafonisi, com areia rosa, entre muitas outras. Outra característica importante do território grego são suas penínsulas. Destaca-se a Península do Peloponeso, ao sul do país, atualmente separada do continente pelo Canal de Corinto. A Grécia possui entre 1.200 a 6.000 ilhas, geralmente divididas em 6 grupos diferentes: as Ilhas Sarônicas, no Golfo Sarônico, as Cíclades, na parte central do Mar Egeu, as ilhas do norte do Egeu, em frente às costas da Turquia, o Dodecaneso, localizado ao sudeste, entre Creta e a Turquia, as Hespórades, na costa nordeste da ilha de Eubeia, e as Ilhas Jônicas, situadas no Mar Jônico. A maior ilha da Grécia é Creta, localizada no leste do Mar Mediterrâneo. O território grego é dividido em 13 regiões administrativas e uma província autônoma, o Estado monástico autônomo do Monte Athos. A capital da Grécia é Atenas, localizada na região da Ática, ao sul do país. Atenas, capital da Grécia do mundo clássico, é uma das cidades mais antigas do mundo. Com mais de 3.500 anos de história, Atenas é considerado o berço da democracia, das artes, da ciência e da filosofia da civilização ocidental, sendo por isso chamada de capital histórica da Europa. Está localizada na região central da Grécia, o que faz dela uma metrópole onde o Oriente e o Ocidente se encontram. Durante o Império Bizantino e o domínio otomano, Atenas entrou em declínio, mas voltou a ganhar importância em 1834, quando se tornou a capital da Grécia moderna. O antigo coração da Atenas otomana, Monastiraki, abriga o bazar e as mesquitas de Fethi e Tsistarakis, lembrando o passado otomano da área. Atualmente, Atenas é uma metrópole moderna e movimentada, com mais de 3,7 milhões de habitantes, mais de um terço da população da Grécia, e passou por uma grande transformação no século XXI. Após os Jogos Olímpicos de 2004, a cidade passou por um importante programa de reurbanização, que incluiu a construção de novas infraestruturas nas áreas costeiras de Atenas, como a Riviera Ateniense, a ilha vizinha de Salamina, seu importante porto marítimo, além de um sistema completo de transporte público com metrô, ônibus e bondes, além da melhoria dos espaços públicos e da renovação de edifícios e monumentos históricos.
Lugares em Atenas. Apesar de toda a sua modernização, Atenas conseguiu preservar grande parte de seu charme e caráter históricos. Essa combinação única de elementos antigos e modernos é uma das razões pelas quais Atenas é uma cidade tão fascinante e cativante. A cidade é, literalmente, um museu a céu aberto. Sua paisagem urbana reflete sua história rica e envolvente, sua personalidade moderna e multicultural, além de suas infraestruturas e instalações contemporâneas. No século V a.C., Atenas viveu sua era dourada. Foi nesse período que Péricles supervisionou a construção da emblemática Acrópole, situada no topo de um íngreme penhasco, hoje considerado o grande símbolo de Atenas e da própria civilização ocidental. Essa antiga cidadela abriga alguns dos edifícios mais importantes da civilização grega antiga, como o Partênon, um templo dedicado à deusa Atena, de onde vem o nome da cidade. O Partênon é o monumento mais emblemático da Grécia e representa o auge da cultura da Grécia Antiga. Outro destaque é o Erechtheion, localizado no lado norte da Acrópole. Esse templo inusitado foi construído em homenagem tanto à deusa Atena quanto ao deus Poseidon, e ergue-se em um terreno inclinado, o que torna ainda mais impressionante essa obra-prima da engenharia antiga. Um detalhe marcante do Erechtheion é o Pórtico das Donzelas, uma parte do templo sustentada por 6 colunas esculpidas em forma de figuras femininas, conhecidas como cariátides. Além disso, a antiga Ágora de Atenas, localizada a noroeste da Acrópole e limitada ao sul pela colina do Areópago. Próximo dali fica o Odeion de Herodes Ático, também conhecido como Heródion, um magnífico teatro construído na encosta sul da Acrópole. Com capacidade para cerca de 5.000 pessoas, é um dos teatros antigos que ainda estão preservados na cidade. Outro ponto impressionante é o Templo de Zeus Olímpico, situado bem no centro de Atenas. As 16 colunas que ainda restam hoje são apenas uma pequena amostra do que foi, na época, não apenas o maior templo da cidade, mas um dos maiores do mundo antigo. E não podemos esquecer o Estádio Panatenaico, que sediou os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Aliás, se for visitar qualquer um desses lugares, vale lembrar, saltos altos são proibidos, pois podem danificar as ruínas antigas. Como surgiu a Grécia? A geografia montanhosa do território grego dificultava a prática da agricultura em várias regiões, o que levou os antigos habitantes da península a colonizar várias ilhas vizinhas e territórios da Ásia Menor. Desde o início, isso fez da civilização grega uma civilização marítima, comercial e expansiva. Com o tempo, surgiram pequenas cidades-estado independentes que, embora autônomas, compartilhavam a mesma cultura, religião e idioma com seus vizinhos. Esses povos se identificavam como Hélade ou Pátria dos Helenos. Alguns historiadores consideram o ano 776 a.C., data da realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, como o marco inicial da Grécia Antiga. Já para definir o início da Grécia moderna, é necessário voltar ao ano de 1830, após uma guerra de independência contra o Império Otomano, que havia governado Paris por mais de 400 anos. Como curiosidade, a atual bandeira da Grécia só foi oficialmente adotada em 1969. As 9 faixas horizontais representam as 9 sílabas do lema Liberdade ou Morte em grego, e a cruz localizada no canto superior esquerdo é uma clara representação da Igreja Ortodoxa grega, que teve um papel fundamental na história do país. As cores azul e branco, segundo alguns teóricos, simbolizam o azul do mar e o branco da espuma de suas ondas. Ática, a região que envolve a cidade de Atenas, oferece uma diversidade de montanhas selvagens, praias de areia e um clima mediterrâneo perfeito. A combinação única de história, a convivência de uma grande cultura com uma beleza natural surpreendente, além da hospitalidade de seus habitantes, transforma essa região no destino ideal. A Península da Ática tem muito a oferecer. A Riviera Ateniense, uma estrada costeira ao sul que vai do centro de Atenas até o Cabo Sunião, é um trajeto repleto de sítios arqueológicos evocativos por toda a península, como a antiga Eleusis e o Templo Dórico de Poseidon, localizado no topo de uma colina rochosa com vista para o mar Egeu, no pitoresco Golfo Sarônico.
Essa região também é reconhecida pelas modernas instalações dos portos da costa da Ática, ideais para realizar um maravilhoso cruzeiro, seja de iate ou veleiro, pelas ilhas gregas. Também é possível visitar o Pireu, o principal porto de Atenas, o maior da Grécia e um dos mais importantes do Mediterrâneo, sendo um centro naval, industrial e de transporte fundamental para o país. As Ilhas Cíclades. As 56 ilhas rochosas e áridas que compõem este arquipélago foram governadas por diversos povos ao longo dos séculos, cada um deixando sua marca por meio de diferentes estilos arquitetônicos. Os minoicos vieram primeiro, seguidos pelos micênicos, romanos e egípcios. A partir de 1204, os venezianos dominaram as ilhas por mais de 200 anos, deixando castros, fortificações medievais, que ainda hoje formam o centro de muitas cidades. No século XVI, os otomanos conquistaram a maioria das Cíclades. O arquipélago é repleto de vilarejos encantadores, com ruelas labirínticas e casas brancas em formato cúbico, como as da ilha de Mykonos, famosa por seus moinhos de vento e pelas estreitas ruas que parecem um labirinto. O Porto Antigo de Mykonos é um dos locais mais fotografados da Grécia, e dali partem barcos para a ilha de Delos, um importante sítio arqueológico com ruínas de uma antiga cidade romana. Embora algumas ilhas, como Andros, tenham prosperado graças ao sucesso de famílias ligadas à navegação, o verdadeiro ressurgimento econômico das Cíclades como grupo veio com a chegada do turismo em massa. Hoje, muitas dessas ilhas são consideradas destinos ideais para férias ao sol e à beira-mar. Não por acaso, a Grécia é vista como um paraíso solar, com média de 250 dias de sol por ano. Entre os destaques está a encantadora Ilha de Paros, com seus vilarejos nas colinas, vinhedos e olivais. O porto de Pariquia, que já foi um importante centro romano de produção de mármore, é hoje uma cidade turística vibrante, com um calçadão repleto de vestígios bizantinos e venezianos. Outro destaque é a ilha de Naxos, a maior das Cíclades, conhecida pelas numerosas torres fortificadas construídas pelos venezianos espalhadas por todo o seu território. A comida grega é uma das gastronomias mediterrâneas mais coloridas e, ao mesmo tempo, nutritivas. As saladas gregas são mundialmente famosas. Dentre elas, talvez a mais conhecida seja a oriatiki, feita com queijo, tomates, pimentões frescos, ervas aromáticas e azeitonas pretas. Os famosos iogurtes gregos, como o tzatziki, e os pastéis folhados gregos, como a spanakopita, também são destaques. A moussaka, talvez seu prato mais famoso, é um gratinado de carne moída com berinjela e molho de tomate. Mas se você quer algo mais rápido, tem os gyros, os sanduíches gregos. E de sobremesa, o famoso bolgatsa, um doce típico grego feito com massa filo e recheado com um tipo de creme de sêmola e baunilha. Grécia Central. Desde a região da Ática, no sul, até a Macedônia, no norte, a vasta extensão da Grécia Central e Ocidental tem um pouco de tudo. É uma região rica em templos, mosteiros, associações de artesãos e marcada por sua herança otomana, além de oferecer excelentes praias e cidades históricas como Ioannina e Naphaktos. Esta última foi construída em forma de anfiteatro sobre uma encosta e serviu como porto e centro militar da antiga Confederação Etólia. O Monte Pilha oferece a melhor combinação entre paisagens naturais e resorts costeiros. Entre os destaques imperdíveis da região estão o esplendor bizantino dos mosteiros localizados nos dramáticos penhascos de Meteora e a antiga cidade de Delfos, considerado o centro místico do mundo antigo. Os gregos da antiguidade acreditavam que Delfos era o umbigo do mundo, o que fazia do local um importante centro espiritual. Lá havia numerosos santuários e o oráculo mais respeitado de toda a Grécia Antiga. Bem próximo ao sítio arqueológico está a atual cidade de Delfos, aos pés do Monte Parnaso, próxima da cidade de Arávova, um lindo vilarejo montanhoso que se tornou o destino de inverno mais cosmopolita da Grécia, graças à sua proximidade com Atenas e ao impressionante cenário das montanhas. As Ilhas do Egeu do Norte. As ilhas localizadas na parte norte do Mar Egeu, bem em frente às costas da Ásia Menor, hoje Turquia, formam uma das regiões com paisagens mais bonitas da Grécia insular.
A região inclui pequenas ilhas como Chios, famosa pelas lágrimas de resina produzidas por árvores locais, usadas tradicionalmente para tratar problemas gastrointestinais. Chios também é considerado o local de nascimento de Homero. Há também ilhas maiores, como Icária, conhecida por suas águas cristalinas, vilarejos nas montanhas e estradas estreitas e sinuosas que levam a comunidades famosas pela longevidade de seus moradores. Cerca de 30% da população vive mais de 90 anos, e há pouquíssimos casos de câncer ou mortes por doenças cardíacas na ilha. O segredo? Uma alimentação baseada em vegetais, com pouca carne, muito azeite de oliva e um estilo de vida tranquilo, sem estresse nem pressa. A região também se destaca por suas paisagens deslumbrantes, como as da ilha de Knossos, e por ilhas ricas em tesouros arqueológicos, como Samos, local de nascimento do famoso filósofo e matemático Pitágoras. Lá, é possível visitar a antiga cidade fortificada de Pitagoreion e o antigo templo de Hera, ambos reconhecidos como patrimônio da humanidade. E por fim, entre outras, há também a ilha de Tasos, conhecida como a Ilha Esmeralda, onde os vestígios da cultura grega antiga embelezam ainda mais o cenário natural. A cultura grega lançou grande parte das bases intelectuais da cultura ocidental, e sua contribuição é incalculável em diversos campos do conhecimento. Por exemplo, a democracia nasceu na Grécia no século V a.C., na cidade de Atenas. Os gregos foram os criadores da primeira biblioteca do mundo, construída por Ptolomeu em Alexandria, no Egito, que abrigava cerca de 700.000 pergaminhos de trabalho. Um dos diretores dessa célebre biblioteca foi Eratóstenes, o primeiro matemático a calcular a circunferência da Terra. Aristarco foi o primeiro astrônomo e matemático a criar um modelo do sistema solar. E o que dizer de Arquimedes, considerado por muitos como o maior matemático e físico da antiguidade? Na arquitetura, os estilos arquitetônicos gregos serviram de base para o renascimento europeu. A Grécia também nos deu o primeiro filósofo da história, Tales de Mileto, o considerado pai da história ocidental, Heródoto, o primeiro cartógrafo da história, Anaximandro de Mileto, e, no campo da medicina, Hipócrates, considerado o fundador da medicina racional e da ética médica. Os gregos também conceberam e construíram o primeiro farol da história, o Farol de Alexandria, além dos primeiros moinhos de água, entre muitas outras contribuições. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! O Golfo Sarônico e Creta. O Golfo Sarônico é conhecido por sua beleza natural e importância histórica. Nessa região, é possível encontrar diversos sítios arqueológicos e atrações turísticas, como o Templo de Poseidon em Sunion, o antigo Teatro de Epidauro e o Canal de Corinto, entre muitos outros. Dentro do próprio Golfo também há ilhas encantadoras, como Poros, uma ilha que impressiona pela beleza dos seus pinheiros, que cobrem as colinas e conduzem até as areias de suas praias. A paisagem é completada pela arquitetura neoclássica de suas pequenas cidades. Outra ilha famosa do Golfo Sarônico é Hidra, um dos destinos turísticos mais populares graças às suas ruas pitorescas e atmosfera charmosa. Se essas ilhas já encantam os visitantes, a ilha de Creta faz isso ainda mais. Creta é a maior ilha da Grécia e uma das mais populares entre os turistas, por sua natureza exuberante, rica história e cultura única. Localizada no Mediterrâneo Oriental, Creta foi o epicentro da civilização minoica, uma das mais antigas da Europa, surgida na Idade do Bronze. Os minoicos construíram imponentes palácios, como o Palácio de Knossos, que ainda pode ser visitado atualmente. Acredita-se que grandes erupções vulcânicas contribuíram para o fim da civilização minoica. Alguns historiadores sugerem que parte dessa população sobreviveu e migrou para a antiga terra de Canaã, onde teriam se tornado os filisteus mencionados em textos antigos. Creta também se destaca por sua natureza espetacular, visível em lugares como a praia de Elafonisi e o desfiladeiro de Samaria, além de cidades encantadoras como Chania e Heraclião. A fértil terra da Macedônia desempenhou um papel ativo ao longo da história da civilização grega. É a terra natal de Alexandre, o Grande,
e o coração do antigo Império Helenístico. Seus imponentes maciços montanhosos, de beleza singular e quase sempre cobertos de neve, abrigam o Monte Olimpo, a montanha mais alta e famosa do país. É nessa região que se encontra a metrópole de Tessalônica, também conhecida como Salônica, a segunda cidade mais importante e populosa da Grécia. Construída de forma anfiteatral em torno do mar e voltada para o Monte Olimpo, a cidade tem uma intrigante história multiétnica. No horizonte distante, Tessalônica sempre foi um ponto de encontro de diferentes civilizações, culturas, nações e religiões. Hoje, é um lugar moderno e vibrante, cheio de energia e vitalidade. Mas essa região também é rica em belezas naturais, com inúmeras cadeias de montanhas e rios. Ela abriga ecossistemas importantes que incluem áreas úmidas e outros habitats essenciais para a flora e a fauna da Europa, como o Lago Kerkini e o Parque Nacional que circunda os lagos de Prespa, na fronteira com a Albânia. Além disso, há a floresta de Dadia e o delta do rio Evros, a leste, perto da Turquia. Outro destaque é a deslumbrante península de Chalkidiki, com suas águas cristalinas, praias de areia dourada, baías, ilhotas e paisagens verdes. Também encontramos belas cidades como Castoria e Kavala, dois destinos gregos relativamente pouco conhecidos, mas que oferecem acesso à fascinante e ainda pouco explorada região da Trácia, uma área encantadora que mistura influências gregas e turcas. O Peloponeso é uma península montanhosa no sul da Grécia, conectada ao restante do continente pelo Estreito Istmo de Corinto, hoje separado por meio do Canal de Corinto. O Peloponeso é uma região de grande importância histórica e cultural. Foi o local de Olímpia, antiga cidade grega onde se originaram os famosos Jogos Olímpicos e competições célebres como a maratona, tão conhecida atualmente em todo o mundo. Mas o Peloponeso também é célebre pela arqueologia, pois foi o lar de várias cidades-estado antigas que disputavam o poder na região em grandes batalhas, como a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Por isso, o Peloponeso abriga vários patrimônios históricos, entre os quais podemos mencionar o sítio arqueológico de Micenas, uma das áreas arqueológicas mais importantes da Grécia. A região também conta com lugares como Monemvasia, conhecida como a Fortaleza do Mar, e é uma das cidades medievais mais bem preservadas da Grécia. Por fim, chegamos à cidade portuária de Nafplio, uma cidade rica em história, onde fortalezas venezianas como a Palamide oferecem o desafio de subir seus 999 degraus para, como recompensa, contemplar uma das melhores vistas do Golfo de Argólida. As polis gregas eram as famosas cidades-estado independentes da antiga civilização grega. Por volta da segunda metade do século VII a.C., a unificação entre um núcleo urbano e seu entorno rural já havia sido concluída. As necessidades de matérias-primas e a exportação comercial de grandes cidades-estado como Atenas, Corinto e Esparta levaram à fundação de novas polis gregas por todo o mundo antigo, em lugares tão distantes como Neápolis, atual Nápoles, na Itália, Massália, atual Marsella, na França, Cirene, na África, ou Bizâncio, no Mar Negro. Em sua máxima expansão, a imensa rede de polis gregas chegou a ser composta por mais de 1000 cidades. A unificação dessas polis sob a liderança de Alexandre, o Grande, resultou na criação do Império Grego, que em apenas 11 anos derrotou o império mais poderoso da época, o Império Persa, e estendeu os domínios gregos até a própria Índia. Patrimônios da Grécia. Os gregos são muito ligados à religião. Prova disso é que cerca de 98% da população é ortodoxa grega, razão pela qual a Páscoa ortodoxa grega é a festa religiosa mais importante do país, e o Domingo de Páscoa ou da Ressurreição é a maior festa nacional. Por isso, o território da Grécia está repleto de igrejas e mosteiros, alguns deles considerados patrimônios da humanidade, como os mosteiros de Meteora, localizados no coração do norte da Grécia. Eles abrigam algumas das igrejas ortodoxas mais espetaculares do mundo e são um dos poucos sítios do patrimônio mundial da Unesco que receberam um duplo status, um pelo valor artístico e outro pelo valor natural, devido aos impressionantes penhascos de Caravaca. Também se destaca o Monte Athos, centro espiritual ortodoxo desde o ano 1054. Esse monte sagrado é proibido para mulheres e crianças. Goza de um status autônomo, com autogoverno, desde a época do Império Bizantino.
Atualmente, abriga cerca de 20 mosteiros, onde vivem 2.400 monges. Mas também há patrimônios à beira-mar, com uma rica herança multicultural, monumentos históricos, paisagens naturais impressionantes, mares cristalinos e um excelente clima durante todo o ano, como em Corfu, um dos destinos mediterrâneos mais cosmopolitas, que, ao contrário do restante da Grécia, nunca esteve sob dominação otomana. E também Zakynthos, conhecida internacionalmente como Zante, uma ilha verde com vales férteis e clima ameno. Os venezianos, que governaram Zakynthos por mais de 300 anos, chamaram a ilha de Fioro di Levante, ou Flor do Oriente. Em Zakynthos, há mais de 7.000 espécies de flores. A economia da Grécia. A Grécia tem vivido uma história econômica tumultuada nos últimos anos, marcada por uma grave crise iniciada em 2008, com altos níveis de dívida pública, baixo crescimento econômico, elevado desemprego e importantes desequilíbrios fiscais. No entanto, o setor do turismo contribui de forma significativa para a economia grega. É um dos poucos países no mundo onde o número de turistas chega a triplicar a população, representando cerca de 20% do PIB nacional. O país é famoso por sua rica história, praias deslumbrantes e ilhas paradisíacas, como a ilha de Cefalônia, conhecida como o Caribe grego e cenário de diversas produções cinematográficas. Além disso, a Grécia é rota migratória para mais de 30 milhões de aves que chegam do norte da Europa para passar o inverno em suas ilhas, como Lefkada, cercada por 24 ilhotas e com um porto que é um dos mais importantes do país. Outro setor essencial é o transporte marítimo. A indústria naval grega representa 59% da marinha mercante da União Europeia e 21% da mundial. O país também é conhecido por grandes nomes do setor, como o lendário magnata Aristóteles Onassis, que foi o homem mais rico do mundo em sua época. A agricultura e a indústria manufatureira também têm relevância, com destaque para a produção de alimentos e bebidas, produtos químicos e têxteis. Por fim, a Grécia é mundialmente reconhecida por seu mármore. É um dos principais produtores e exportadores desse material, considerado a pedra que moldou o mundo. Como são os gregos? Embora existam curiosidades, como o costume de algumas famílias gregas celebrarem casamentos quebrando pratos, acreditando que o barulho afasta os maus espíritos, e os noivos recolhem os pedaços como símbolo de felicidade, os gregos também são conhecidos por seus fortes valores familiares. Para os gregos, a família extensa, que inclui tios, primos e avós, é tão importante quanto o núcleo familiar mais próximo. Segundo pesquisas, cerca de 70% dos gregos preferem continuar morando na mesma casa ou perto da casa dos pais após o casamento. Por isso, não é incomum encontrar prédios inteiros habitados por diferentes membros da mesma família. Outro fato interessante é que os gregos celebram com o mesmo entusiasmo que o aniversário, o dia do seu nome, também conhecido como Dia do Santo. As crianças costumam receber, como tradição, o nome dos avós ou dos pais, geralmente ligado a um santo associado a um dia específico do calendário da Igreja Ortodoxa. Por fim, os gregos valorizam profundamente a vida honrada. A palavra filótimo descreve uma ação justa e honrosa, feita mesmo quando vai contra os próprios interesses. Para você, qual informação acha que deveríamos ter incluído na nossa lista? Ou qual das que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso, e deixar um like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração das maravilhas ao redor do nosso planeta.